Há muito tempo eu vinha uma vez numa estrada e vi um casal puxando um barco. Eles iam numa picape e um puxando um barco. Eu vi pelo retrovisor que o carro ia me ultrapassar. Eu deixei ele me ultrapassar a propósito. Era um senhor já, de uns 66, 67 anos de idade. Ia com a velhinha do lado dele. Eu pensei, ó, casalzinho aí que bonito, estão aposentados. Aí eles passaram por mim, puxando o barco. Eu pensei, poxa, que legal, vamos para algum lago, para algum resort, andar de barco. Celebrei. Até que o barco passou e estava escrito atrás do barco assim, o sonho da nossa vida. Aí eu pensei, caramba, toda aquela cena romântica desabou no meu coração. Caramba, o cara trabalhou 8 horas por dia, a vida inteira, e o sonho da vida dele era ter um barco. É pequeno, é pouco. A maioria de nós, os brasileiros, sonhamos em pagar as nossas contas no fim do mês, não é nem comprar barco. O nosso sonho é pagar o cheque especial. Desculpe, eu acho pouco. Eu quero desafiar você a ter sonhos maiores. E ter sonhos maiores é sonhar nesse nível de conversão mais excelente. Deixa eu dar a vida de um homem. David Livingstone. Ele era médico, escocês. E David Livingstone foi ser missionário na África. Trabalhou na África por longos anos, até que morreu. Ele amava o continente africano, amava os africanos. Encontraram David Livingstone ajoelhado na beira da sua cama, no dia 1º de maio de 1873. A sociedade missionária que mandou David Livingstone para a África requereu o corpo dele de volta para ser enterrado na África. Você sabe o que é que os habitantes da vila fizeram? Foram lá no corpo de David Livingstone e arrancaram o coração dele. Meteram uma faca no coração dele, arrancaram o coração e mandaram a seguinte mensagem para a sociedade missionária: o corpo de David Livingstone pode voltar para a Escócia, mas o coração dele ficará na África. O coração dele ficará na África. Eu, quando li a história desse homem, eu pensei, aqui está um homem que tem abraçado a causa de Jesus. Abraçou a causa de Jesus. Deus quer dar a você ânimo. Agora, esse ânimo não tem a ver com a sua capacidade de vencer os inimigos. Esse ânimo tem a ver com você mesmo. Tem a ver com o empenho com que você vai se entregar a qualquer coisa que você abraçar. Não tem a ver com a minha capacidade de superar as minhas dificuldades. Tem a ver com a minha capacidade de superar as lutas internas que roubam as minhas energias. Eu me lembro que em 1939, na Europa, Hitler já havia declarado guerra, já tinha anexado a Tchecoslováquia, a Polônia. Hitler já estava a caminho da França. E em Oxford, na Inglaterra, o grande literato C.S. Lewis estava dando uma palestra em Oxford. E C.S. Lewis se levantou diante dos estudantes eruditos, doutores e pós-doutores em literatura. E ele disse o seguinte parágrafo: o que estamos fazendo aqui em estudar filosofia e literatura, enquanto a Europa está em guerra? Como podemos continuar com os nossos interesses e nossas plácidas ocupações, enquanto as vidas e liberdades dos nossos irmãos europeus estão em perigo?
Não estamos tocando violino enquanto Roma pega fogo? E C.S. Lewis concluiu a sua frase, ou seu parágrafo, dizendo assim: para um cristão, a grande tragédia não foi que Nero tocou o violino enquanto a cidade pegava fogo. Para um cristão, a grande tragédia é que Nero tocava violino diante do inferno. Como? C.S. Lewis perguntou: nós podemos deitar nossa cabeça à noite, vendo almas, homens e mulheres sendo sugados para o inferno todos os dias. Como? Como que a igreja se reúne domingo após domingo em busca de prosperidade, enquanto o Brasil está atolado em violência? Como cristãos estão aí preocupados com acordos políticos e com ganas de poder político, enquanto nós estamos vendo a nossa realidade incendiar? Como? Precisamos do ânimo de Deus, e Deus quer derramar esse ânimo na igreja. A Bíblia Sagrada diz que Ele quer descer sobre nós o Espírito Santo, nos revestir de poder para enfrentarmos essa geração que está se destruindo diante dos nossos olhos. Como você se chama cristão e não se comove e não mexe o músculo do rosto quando você vê homens e mulheres sendo destruídos todos os dias numa sociedade iníqua e injusta como é a sociedade brasileira? Chegou a hora da igreja pedir a Deus: Senhor, nos reveste desse poder do Espírito Santo para enfrentarmos o nosso dia. E eu quero terminar contando a história do missionário Orlando Boyer. Ele foi missionário da Assembleia de Deus aqui no Brasil. Na primeira parte do século XX. Ele era um missionário assembleiano que veio dos Estados Unidos e trabalhou na Assembleia de Deus, uma igreja pentecostal, uma igreja evangélica, como missionário dedicado ao ensino teológico e à literatura. Ele amava livros. Gostava de dar aula para os alunos. Só que ele se aposentou. Ficou velhinho, ficou mais velho. E a missão americana da Assembleia de Deus o aposentou compulsoriamente. Você tem que voltar para os Estados Unidos. Não pode ficar no Brasil. Você está velho. Aposentadoria compulsória. Ele foi embora para os Estados Unidos. Colocaram ele num asilo de velhinhos. A Assembleia de Deus americana colocou ele num asilo de velhinhos. Ele e a esposa. A mulher dele morreu no asilo em que eles estavam vivendo. Ele mandou naquela época não tinha WhatsApp, nem mensagem, tinha telegrama. Ele mandou um telegrama para a sede da missão: minha esposa morreu, por favor, preciso de ajuda financeira para o funeral. A missão, quando recebeu a notícia, obviamente ficou triste, que a velhinha tinha morrido, a senhora Boyer. Mandaram dinheiro para ele, para enterrar a mulher. 5 ou 6 dias depois, a casa, o asilo de velhinhos, telefonou para a missão e disse: por favor, nós estamos com a senhora morta aqui e o marido desapareceu. Sumiu e deixou a mulher morta aqui. A gente não sabe o que fazer com ela. E os pastores da Assembleia de Deus disseram: mas nós mandamos o dinheiro para ele para enterrar a senhora. Quando eles viram, o Orlando Boyer tinha pegado o dinheiro do enterro da mulher, comprado uma passagem e estava dando aula no seminário teológico da Assembleia de Deus em Pindamonhangaba. E ainda hoje, essa história é contada pelos assembleianos nos Estados Unidos para falar de alguém que amou aquilo que estava fazendo. Eles não ficaram tristes e nem decepcionados com Orlando Boyer. Eles disseram: aí está um homem em que a causa de Jesus queima no peito dele. Deixa eu fazer uma pergunta para você.
Você é usuário da religião? Ou você tem ânimo pela causa de Jesus?